texto anterior termina com Jesus se deparando com a resistência dos fariseus e mestres da lei a ele. Uma resistência à verdade que as palavras do Senhor continham. E no verso 29 é dito que até os publicanos, aqueles que eram considerados escória, que trabalhavam como cobradores de impostos, considerados traidores da sua própria pátria, pecadores que costumeiramente adulteravam números para extorquir pessoas e se beneficiar, né? De fato se beneficiavam prejudicando outros. Até esses, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram o seu senhorio e foram batizados. Enquanto isso, os fariseus e os mestres da lei, aqueles que aparentemente eram irrepreensíveis, que aparentemente dedicavam as suas vidas ao serviço do Deus Altíssimo, esses rejeitam o Senhor Jesus. Esses não são capazes de reconhecer o senhorio de Cristo. Vocês não acham isso curioso? Porque, assim, eu acho muito. Realizar a ideia de que esses homens que dedicavam as suas vidas ao Senhor, se debruçavam repetidamente à palavra, ainda assim não foram capazes de reconhecer o Cristo. Não foram capazes de reconhecer o Messias que eles tanto aguardavam. Não foram capazes de enxergar que as profecias estavam se cumprindo diante dos seus olhos. Como eles ainda negavam? Como eles não conseguiam ver a realidade? Diante desses questionamentos, se faz muito necessário que a gente pare para observar o panorama dos fariseus, para entender o que os levava a negar Jesus, a não reconhecer o Messias que eles tanto aguardavam. E meditando nesse texto, a única forma que eu encontrei de descobrir uma resposta para esse questionamento foi fazendo o seguinte exercício. Eu tentei me colocar no lugar deles. Vocês conseguem fazer isso? Vamos fazer esse exercício juntos? Vamos tentar imaginar o seguinte cenário. Você tem um grande sonho, mas é assim, o sonho da sua vida, um grande objetivo. Não sei, talvez uma posição social, um emprego, um trabalho, um cargo, uma profissão, uma carreira específica, não sei. E você nunca ocupou esse cargo, ou nunca viveu essa carreira na sua vida, ou nunca esteve nesse lugar que você almeja. Mas você já pesquisou sobre. Você já estudou acerca disso incessantemente. E você dedica os seus dias em sonhar com essa realidade que você tanto almeja. E aí você tem certeza absoluta que quando você estiver ali, naquela posição, naquele lugar, naquela realidade, você será feliz. Você pensa, nossa, quando eu estiver ali, quando eu estiver trabalhando naquela profissão, naquele lugar, aí eu vou ser muito feliz, aí eu vou ser muito realizado, aí, rapaz, ninguém me segura. Às vezes, seu sonho pode ser uma viagem, não sei, vai que. Um destino que você nunca visitou, mas você tem estudado sobre, pesquisado, planejado cada mínimo detalhe, trabalhado em prol disso, né? Viagem costuma ser. E você já viveu a realidade dessa viagem na sua mente, cada mínimo detalhe. E você tem certeza absoluta que aquele lugar vai te fazer muito feliz. Você pensa, nossa, quando eu estiver, sei lá, em Santorini, na Grécia, vendo o mar Egeu azul lindíssimo, toda aquela paisagem perfeita, arquitetura única. Nossa, não tem no mundo que me faça triste no lugar daquele. Pelo amor de Deus, aí eu vou estar muito feliz, aí eu vou estar muito realizado. Aí é a pura perfeição. Pessoas. Às vezes os seus sonhos são pessoas. Às vezes a moça solteira sonha com o marido. Encontrou o príncipe encantado, irmã. Glória a Deus. Às vezes o rapaz solteiro sonha com a princesa dele. A princesa mais perfeita e mais linda do mundo. Às vezes o casal sem filhos idealiza os filhos. Você pensa, ainda não conheceu essa pessoa, mas você já começou a idealizar, já começou a pesquisar a respeito do background do ser humano que você está interessado, e tudo que você pensa a respeito, tudo que você idealiza, encaixa com o que você quer. É assim, perfeito segundo a sua opinião. É tudo o que você idealizou, tudo o que você sonhou.
Espera, que eu me perdi. E você pensa também, quando eu casar com essa pessoa, quando eu tiver esses filhos, aí sim eu vou ser feliz, aí sim eu vou ser realizado, aí sim eu vou viver da maneira como eu quero. Consegue se imaginar em qualquer um desses cenários? Pois bem, essa era a realidade dos fariseus. Eles tinham um sonho e eles estudavam sobre isso. Eles pesquisavam sobre isso. Eles idealizavam isso. Eles viviam esse sonho na realidade das suas cabeças, das suas mentes. Eles construíram a sua própria narrativa acerca disso, sobre o Messias e sobre a missão do Messias, que traria a liberdade para os judeus, o reino e o poder a Israel novamente. E eles tinham certeza absoluta sobre isso, mesmo que o Messias ainda não tivesse chegado, mesmo que eles ainda não tivessem pessoalmente conhecido o Messias. Eles tinham certeza que quando ele chegasse, ele os faria felizes, da maneira deles. Eles seriam realizados, tudo seria perfeito. Toda a sua realidade dos sonhos seria, de fato, o desejo do coração deles ali, do dia a dia. Sabe qual é o grande problema disso? Que o emprego ideal, a viagem ideal, o cônjuge ideal e os filhos ideais, e até mesmo o Messias, que os estudiosos e mestres da lei idealizaram, tudo isso é apenas idealização. Não é real. É criação da mente humana. São os desejos do nosso coração. Simplesmente só existem na nossa vontade, no nosso querer e na nossa cabeça. Na realidade, o cargo que você tanto almeja, muitas vezes pode te fazer trabalhar de 7 da manhã a 10 da noite, 7 dias por semana, e você não tem nem tempo para usufruir daquela realidade nova na sua vida. Na realidade, você pode chegar na ilha de Santorini e está tendo racionamento de água e você não tem água nem para tomar banho. Na realidade, você casou e o príncipe se revelou um sapo. A princesa uma ogra. E os filhos o completo oposto do que você sempre sonhou. Da mesma maneira, na realidade, a ideia que eles tinham do Messias e da missão dele. E nós vimos domingo passado um dino que até João Batista teve essa mesma dúvida, essa mesma dificuldade. Essa idealização do Messias era apenas uma idealização pessoal. A realidade era outra. O Messias não tinha os moldes, nem o comportamento que eles esperavam. Na realidade, a missão de Jesus não era derrotar o Império Romano e restabelecer o poder e o reino de Israel naquele momento. É por isso que os fariseus apresentavam tanta resistência a Jesus. É por isso que eles não aceitavam, porque aceitar aquele Messias era se desfazer dos seus sonhos pessoais, da sua idealização de felicidade, daquilo que o coração deles mais desejava. Aquilo que eles tinham por mais precioso era se desfazer deles mesmos. E Jesus era tão consciente disso que ele chega a fazer uma analogia no verso 32, comparando esses homens, esses fariseus e mestres da lei, com meninos. Em outras traduções, como na NVI, a gente tem a palavra criança. Mas não qualquer criança, uma criança birrenta. Daquelas que bate o pé e exige os seus próprios planos, as suas próprias ideias, a sua vontade agora. Que exigiam que João e Jesus seguissem aquela idealização que eles tiveram acerca do Messias e das profecias que os envolviam. Que exigiam a realização das suas expectativas pessoais. Está aí uma expressãozinha interessante, expectativas pessoais. É um fenômeno que pode ser definido como uma espera, uma antecipação, uma esperança, uma previsão sobre eventos futuros, sobre comportamentos de outras pessoas. É quando a gente constrói uma pessoa, um personagem, até mesmo um cenário futuro, um ideal, e soma a essa realidade que nós inventamos, habilidades, características, um caráter, somamos a isso atributos que nós desejamos, que o nosso coração almeja. No fim das contas, toda essa pessoa, esse cenário, esse ideal estão na nossa cabeça e não é real, mas é tudo o que o nosso coração quer.
é a reunião dos desejos do nosso coração. A gente só se esquece de uma coisa importantíssima, que os fariseus e os mestres da lei esqueceram também. Está lá em Jeremias 19, verso 7, que o Senhor nos diz através do profeta Jeremias: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Os fariseus esqueceram quão enganoso é o coração humano. E por isso enfrentavam uma frustração pessoal ao serem confrontados por um Messias que não se parecia com a idealização que eles tinham. Com um Messias que não se encaixava aos moldes da vontade deles. Com um Messias que não estava pegando numa espada e anunciando uma guerra contra o Império Romano. É exatamente nisso que se pauta a resistência dos fariseus. E é nesse quadro que um deles, um fariseu chamado Simão, convida Jesus para o jantar. E esse é o tema da mensagem de hoje. Convidando Jesus para o jantar. Vamos ler nosso texto? Lucas, capítulo 7, a partir do verso 36. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu os meus pés. Por isso, afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você. Vá em paz. Amém. Vejam só que texto maravilhoso. E repare que nós iniciamos essa história com Simão, um fariseu que provavelmente esteve presente anteriormente, acompanhando Jesus, assistindo o Messias se revelando aos discípulos de João, como a gente viu com Dino semana passada. Mas um Simão que também convivia com o seu próprio coração humano, enganoso e afundado em desejos pessoais, que convida Jesus para o jantar, para sua casa. Verso 36, um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E o ato de convidar alguém para jantar na nossa casa, tem um papel, um significado cultural muito importante. É praticar hospitalidade. E algo também muito importante na cultura hebraica, né? Envolvia um mandamento de cuidar dos visitantes, de garantir que as suas necessidades fossem antecipadas, mostrando respeito, receptividade. É um ato de prestar honrarias, de trazer honras para alguém. E sabe o que honra significa? Distinguir, fazer diferença, exaltar em detrimento de outros, levar às alturas, glorificar. Ou seja, convidar Jesus para o jantar deveria significar glorificá-lo, exaltá-lo. De alguma forma, convidar Jesus para o jantar deveria significar
adorá-lo. Imagine, você está recebendo Deus, o próprio Deus encarnado. O mínimo que se espera é que você adore. Recentemente, na nossa EBD, aliás, hoje de manhã, por exemplo, nós temos estudado sobre adoração. E temos tido lições muito maravilhosas sobre o assunto. Dentre essas lições, nós já aprendemos, por exemplo, que a adoração é fruto do nosso relacionamento com Deus. A verdadeira adoração, de alguma forma, não provém de nós mesmos. Só somos plenamente incapazes de qualquer coisa. Mas através do Espírito Santo, somos capacitados a ser adoradores. Verdadeiros adoradores. Do tipo que o Senhor está buscando. Lembra-se? Acho que hoje de manhã nós vimos esses versículos, né? João 4, 23 e 24. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Reafirmando aquilo que aprendemos na lição da EBD como igreja. É através do Espírito Santo que somos capacitados a ser verdadeiros adoradores. Mas vejam só que maravilhoso. Na nossa Bíblia do Discipulado, o comentário desse verso 24 do Evangelho de João, capítulo 4, guarda uma definição de adoração. E acho que vocês já perceberam que eu adoro uma definição, né? E é uma definição absolutamente espetacular, que condiz perfeitamente com tudo o que nós aprendemos sobre adoração até aqui. Ela diz assim: adoração é quando eu ofereço tudo o que conheço de mim mesmo, como resposta a tudo o que conheço sobre Deus. Eu vou repetir, porque, assim, eu não sei vocês, mas eu fiquei impactada. Adoração é quando eu ofereço tudo o que conheço de mim mesmo, como resposta a tudo o que conheço sobre Deus. Essa definição nos traz uma ótica, uma nova ótica sobre o problema de Simão. Porque o grande dilema de Simão, o fariseu que convidou Jesus para o jantar, era justamente tudo o que ele não conhecia sobre Deus. Como poderia Simão adorar a Deus, encarnado na pessoa de Jesus, sendo a adoração, como já relembramos aqui, um fruto do nosso relacionamento com Deus, quando Simão idealizou o seu próprio Deus? Construiu expectativas pessoais a respeito de Deus. Expectativas que Jesus não se encaixou. Moldes messiânicos que Simão e os outros fariseus estabeleceram, segundo os seus desejos pessoais. Aqui Jesus não se moldou. Como poderia Simão adorar quando ele não se permitiu conhecer o Deus verdadeiro? Pelo contrário, ele o negou em favor de um Deus próprio que ele criou. Quantas vezes nós não somos exatamente como Simão? Vejam bem, Simão convidou Jesus para jantar, entrar na sua casa, tomar lugar à mesa. Mas a questão é que Simão não aceitava Jesus. E se observarmos o comportamento dele no texto, isso fica muito claro. Simão não reconhecia a divindade de Jesus e não apresentava nem interesse em conhecer Jesus. E, portanto, Simão não convidou Jesus para jantar, na intenção de adorá-lo. Nós costumamos convidar Jesus a ser o Senhor e Salvador das nossas vidas, a entrar e fazer morada, reinar absoluto em nossos corações, ou pelo menos deveríamos. Mas ouso dizer que muitas vezes, ao convidarmos Jesus para o jantar, não é essa a intenção que nós temos. Não temos intenção real de conhecer Jesus, de verdadeiramente adorá-lo. Assim como Simão não tinha. Porque da mesma forma que Simão já tinha bem estabelecido os moldes do seu próprio Messias, nós temos os moldes do nosso próprio Deus. E muitas vezes é um Deus criado para nos agradar. Um Deus gênio da lâmpada, sabe?
Aquele que eu esfrego, aí ele sai, olha para mim, desfrute da minha companhia e lhe darei os desejos do seu coração. Lhe darei seu cargo, seu emprego dos sonhos, a profissão que você quer, a viagem para Santorini na Grécia, ou para qualquer destino que você tenha em mente. Lhe darei o marido, a esposa, os filhos que você quer, que você idealizou. Será que não convidamos Jesus a entrar visando a realização dos nossos desejos, dos desejos do nosso coração, ao invés de realmente o convidarmos a entrar com o objetivo de conhecê-lo? Ou será que simplesmente não convidamos a entrar apenas da boca para fora, enquanto os nossos corações se recheiam de adoração ao ídolo que construímos com base nos nossos egoísmos? E aqui chegamos ao primeiro ponto, de 3. Também já perceberam que é outro costume da irmã aqui. Que o Senhor tratou comigo através desse texto e eu gostaria de compartilhar com vocês. E para tratar desses 3 pontos, o Senhor trouxe uma nova personagem à história. Nós já conhecemos Simão e, obviamente, Jesus, né? E agora ele traz uma nova personagem. Ela aparece para nos ensinar e ensinar a Simão também 3 lições preciosíssimas sobre a verdadeira adoração. Nos é apresentada, então, a pecadora. Ela não tem um nome escrito no texto, mas isso não faz dela menos importante, porque vamos perceber que Jesus faz dela uma personagem central e valorizada. E embora muitos associem esse momento com o protagonizado por Maria, irmã de Lázaro, eu particularmente não acredito não. Acredito que foram mulheres distintas, mas que curiosamente o adoraram de maneira muito semelhante. Talvez porque ambas tenham feito com o coração de um verdadeiro adorador. O primeiro ponto de 3 que a pecadora chega nos ensinando sobre adoração é que precisamos conhecer o Senhor para adorá-lo. Primeiro ponto, conhecer o Senhor. Verso 37 e 38. Eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com o perfume. Aquela mulher ouviu falar que Jesus estava ali e foi em busca dele para conhecê-lo. Desfeita de todas as suas expectativas pessoais, ela só queria conhecê-lo. Com seu coração aberto, ensinável, ela foi até ele. Pronta para conhecê-lo pessoalmente, intimamente. O coração ensinável, aliás, é uma característica que quem já teve a oportunidade de fazer parte dos grupos de discipulado sabe, é imprescindível para um discípulo de Jesus. Que sejamos como ela. Corações ensináveis. Ao abrirmos nossos corações e convidarmos Jesus para o jantar, nos desfaçamos de nossas expectativas pessoais, de nossos deuses fabricados por egoísmo, que nos põem escravos das nossas vontades. Entendam o que estamos falando aqui. Eu não estou dizendo que é errado sonhar, de jeito nenhum. Mas precisamos ter em mente que convidamos Jesus para a nossa mesa. Ele chegou. Então agora Ele encabeça as nossas vidas. Assim sendo, nossos sonhos, planos, ambições, absolutamente tudo sobre nós deve estar submetido a Ele, à vontade dEle, ao protagonismo dEle. Não é desfrute da minha companhia e eu lhe darei os desejos do seu coração, mas sim desfrute da minha companhia e eu mudarei os desejos do seu coração. Porque não é sobre mim, não é sobre você, mas é sobre a vontade dEle nas nossas vidas. E os sonhos que Ele nos dará para sonhar, para cultivar, isso é adoração. Lembre-se, adoração é quando eu ofereço tudo
o que eu conheço de mim mesmo, como resposta a tudo o que eu conheço sobre Deus. E só seremos capazes de conhecê-lo, de conhecer sobre ele, sobre a vontade dele, quando investirmos no nosso relacionamento com ele. Quando de fato abrirmos a nossa porta para que ele se assente à nossa mesa e assim possamos conhecê-lo pessoalmente, como a mulher fez e como Simão deveria ter feito. Dessa forma, não haverá frustração pessoal que nos impeça de honrá-lo, louvá-lo, adorá-lo. Porque como criaturas, naturalmente, reconheceremos nosso Criador. E absolutamente tudo em nós, por mais insignificante que seja, responderá a tudo que conheceremos sobre Ele. Amém? Então, o primeiro ponto que aprendemos sobre verdadeira adoração, conhecer o Senhor. Mas vamos seguir. Se compreendemos que verdadeira adoração é quando eu ofereço tudo o que conheço de mim mesmo, como resposta a tudo o que conheço sobre Deus, e o primeiro ponto que tratamos até aqui foi sobre conhecer o Senhor, nossos olhos agora, nessa definição, se voltam para tudo o que conheço sobre mim mesmo. E aqui é onde residem os próximos 2 pontos. O que você conhece sobre você mesmo? O que você conhece sobre a sua identidade? Quem é você? Esse é o segundo ponto de hoje. Tudo o que eu sou. Vamos voltar ao texto? Reler os versos do 39 ao 44. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo essa mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Até aqui, por enquanto. Quem era aquela mulher? E eu não estou falando do nome dela, mas eu estou falando da identidade dela, de tudo o que ela era, da criatura que reconheceu seu Criador. Simão olha para aquela mulher e a define como uma pecadora. E, na verdade, assim como também é conosco, o mundo vai usar diversos substantivos numa tentativa de nos definir. Porque a realidade humana, em geral, é sofrer de uma moléstia em comum. Ninguém faz a mínima ideia de quem realmente é. Lembrem-se, vivemos em um mundo caído, contaminado pelo pecado. Lá no Éden, com o advento do pecado, houve um rompimento da relação entre o Criador e a criatura. Isso significa que a criatura está perdida em relação ao seu Criador. E fazendo uso, mais uma vez, de uma comparação tanto pobre, mas que ilustra muito bem o que eu estou tentando dizer, e que eu até já usei outras vezes, imagine que Deus nos criou como o autor de um livro cria um personagem. E o personagem ele só tem sentido, ele só existe, só tem uma identidade, vivendo no papel que o autor deu para ele na história. O personagem não existe fora daquelas páginas. Ele não existe sem ser quem o autor criou para ser. Assim também nós só fazemos sentido, só encontramos quem nós somos, nossa identidade, só existimos em verdadeira plenitude no nosso autor. Quando o seu relacionamento com Deus está estagnado, quando não há investimento da sua parte nesse relacionamento, quando você não busca conhecê-lo cada vez mais, quando você não alimenta, ele se perde, ele se enfraquece. E isso se dá quando você perde o foco de Deus. E o trabalho se torna mais importante.
Os estudos se tornam mais importantes. Acredite, até mesmo a igreja e o ministério podem tentar roubar o protagonismo de Deus na sua vida se você começar a focar mais nisso do que no próprio Deus. E de repente, tudo no mundo começa a ser mais importante. E Deus é deixado de lado. E sem Deus como centro, o mundo vai perder o sentido. Você perde a sua bússola. Sem Deus como centro, nos perdemos de quem verdadeiramente somos, de quem Deus nos criou para ser. Nos perdemos de nós mesmos, da nossa identidade, de quem somos como filhos de Deus. Por isso, quando longe de Deus, sem identidade definida, ficamos à deriva. E o mundo se aproveita da nossa fragilidade e começa a tentar nos redefinir, a nos dar uma nova identidade, porque longe de Deus estamos fatidicamente à deriva. Então, o mundo resolve nos apresentar uma solução. Se coloque como centro do seu universo e passe a se definir a partir de você mesmo. Que armadilha satânica. Porque é aí que os seus sentimentos, as suas emoções, os seus orgulhos passam a ser o que você diz que você é. É por isso que você começa a ser o egoísmo que impera em você. Você é a sua profissão? Quem é você? Eu sou arquiteto. Quem é você? Eu sou advogado. Quem é você? Eu sou empresário. Você começa a ser a sua sexualidade? Você começa a ser o seu temperamento? Você começa a ser algo que não é concreto. É absolutamente volúvel, frágil, como areia que escorre entre os dedos, que o vento leva com facilidade. Porque isso é o que somos como seres humanos caídos, pecadores, efêmeros, temporários, inconstantes e incapazes. O que só caracteriza a fragilidade dessas novas identidades. É isso que o fariseu tenta fazer com aquela mulher. Defini-la naquilo que foi o egoísmo dela, naquilo que foi o seu coração humano e enganoso imperando. É na fragilidade dela que ele tenta rotulá-la. Quantas vezes nós não agimos como aquele fariseu e tentamos rotular os outros ao nosso redor? Ou vai dizer que você nunca olhou para o seu marido e falou, que desleixado, porque, sei lá, deixou a toalha em cima da cama. Ou olhou para o seu filho e falou, que preguiçoso, porque ele deu trabalho para acordar. Ou não sei, que outros rótulos você pode ter distribuído ao seu redor? Seus amigos, líderes, irmãos? Não sei. Quando olhamos para os erros, as fraquezas e fragilidades das pessoas e tentamos reduzi-las a apenas aquilo. Isso me lembra uma vez em que nós estávamos em Martins. Nós fomos para a casa de Lúcia e Naldinho. E aí Naldinho levou a gente para visitar a Casa de Pedra. Não sei se vocês já foram lá. Um lugar lindíssimo, maravilhoso. Assim, né? Floresta. Vocês estão entendendo, né? Meio do mar. É lindo, é maravilhoso. E é um ambiente que eu realmente amo. Só que o que é que acontece? Quando você sai da Casa de Pedra mesmo, que é tipo uma gruta, tem uma espécie de subida, um alto assim, que o chão é de pedra. E dizem que a vista lá em cima é lindíssima. Comprovei, realmente é lindíssima, já dei spoiler do final da história. Mas o que que acontece? Eu tenho poucas habilidades motoras, eu acho que com as pernas. Com as mãos eu sou até bem boa. Mas com as pernas eu acho que eu preciso de mais cuidado. Então, quando eu olhei, que a gente chegou, que eu vi aquela montanha de pedra, assim, o povo subindo, eu fiquei para trás, analisando como que eu faria para chegar lá em cima sem me machucar, sem me esparramar no chão, né, de forma não muito saudável. E aí, gente, sério, eu estava literalmente em pé lá, não tinha feito nada, absolutamente nada, eu só estava lá em pé olhando a cena, né, as pessoas subindo, meu pai subiu, minha mãe subiu, meu irmão já estava lá em cima há muito tempo, até Laurinha, que era um bebê na época, subiu no colo, foi também, e eu fiquei para trás. E aí, em algum momento, em determinado momento, né, eu tomei uma dose de coragem, dei aquela respirada,
e fui subir também. Gente, na hora que eu me posicionei para começar a minha escalada, uma senhora que eu nunca vi na minha vida, nunca. Aquela foi a primeira vez que eu vi na minha vida. Ela olhou para mim e falou: melhor não, hein, moça? Claramente você é muito desastrada para isso. Eu fiquei chocada. Não ria não, é pecado. Está me rotulando, ministro. Eu fiquei muito chocada. E eu não consegui mais subir. Eu empanquei lá embaixo depois daquilo. Porque eu acreditei na mulher. Ela nunca me viu na vida. Ela literalmente só olhou para mim. Mas, de alguma forma, ela tocou em uma ferida, em uma fragilidade minha. Então, eu empanquei ali. Não subia mais. Quantas vezes nós não fazemos exatamente isso? Rotulamos aqueles à nossa volta por suas inseguranças, fraquezas e incapacidades. Como eu já falei para vocês, a minha história não acaba ali, né? Aos pés da subida. E a da pecadora também não acabou ali, simplesmente com é uma pecadora. Porque em ambos os casos existia um porém. Na minha história, existia o meu painho lindo, maravilhoso. Meu herói, que veio ao meu resgate. Agarrou minha mão, era minha mãe, perdão. Agarrou a minha mão, aproveitou para rotular a senhora também, né? Que às vezes a carne é um pouco fraca. Olhou para mim e falou: não ouça essa louca, você consegue. E segurando na mão do meu pai, eu cheguei lá em cima e aproveitei a vista junto com todo mundo. Mas muito maior do que qualquer coisa deste mundo, na vida daquela mulher pecadora que estava sendo rotulada por Simão, e nas nossas vidas também, graças a Deus, há Jesus na equação. Diante de Jesus, algo acontece, porque quando a criatura encontra o seu Criador, ela encontra quem ela é. Ela encontra a sua identidade. E aquela pecadora agora sabe perfeitamente quem ela é, do que ela é capaz diante de Jesus. O Senhor a quem ela buscou. Ela agora se reconhece como filha amada. Da mesma forma como eu me senti muito amada pelo meu pai, quando ele voltou o caminho todinho, pegou a minha mão e me ajudou a subir aquela longa subida. Ela agora é verdadeiramente adoradora. E a sua identidade não está mais pautada na fragilidade humana. A identidade dela não é mais definida por ela mesma. Mas agora a sua identidade é imutável, porque é construída tendo como base o seu Deus, imutável e eterno. E agora, diante do reconhecimento da sua identidade, ela se apresenta quebrantada, generosa e grata. E ela entrega a Jesus tudo o que ela é. E ela demonstra isso ao derramar lágrimas o suficiente para lavar os pés do seu Senhor. E ela seca com os seus cabelos aqueles pés. Ela entrega tudo que agora ela reconhece de si mesma. Em resposta a tudo o que agora ela conhece do seu Senhor. Enquanto o fariseu que convida Jesus para jantar não foi capaz de oferecer água para que ele lavasse os pés, como o próprio Jesus relata, e enfatiza no verso 44. Porque Simão não fez questão de verdadeiramente conhecer o seu Senhor. E assim, consequentemente, ele segue sem conhecer a si mesmo e a sua identidade. E segue incapaz de adorar e de honrar. Segundo ponto, tudo o que sou. Agora vamos seguir para o terceiro e último ponto que aprendemos com essa mulher que chegou à nossa narrativa de forma tão revolucionária sobre verdadeira adoração. Vamos retornar ao texto e ler do versículo 45 ao 50. Só deixa eu beber um golinho d'água, gente. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados.
Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você. Vá em paz. Ela entregou a Jesus tudo o que ela era. E ela entregou a Jesus também, provavelmente, o que ela tinha de mais precioso. A verdadeira adoração também envolve o que temos de melhor. Terceiro e último ponto. Tudo o que temos. O verdadeiro adorador derrama diante do seu Senhor tudo o que tem de melhor. Não por nenhuma outra razão que não honrar o seu Senhor. Convidamos Jesus para o jantar como uma manifestação de honra. Lembram-se? Convidamos Jesus a habitar em nossas vidas, reinar em nossos corações, para honrá-lo com as nossas vidas. Derramamos tudo o que temos de melhor como meio de expressar essa honra. Deus não está interessado em valores materiais. Lembre-se, Ele é dono e proprietário de tudo o que você tem. Dono e proprietário de tudo o que eu tenho. Dono e proprietário de todas as posses do mundo. Dono do ouro, da prata, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele não precisa de absolutamente nada vindo de nós. Ainda assim, Ele nos quer. Ele deseja o melhor de nós. Não é uma questão de valor material, embora haja um estabelecimento de 10% em prol da manutenção da obra dele aqui na terra. Mas o cerne da questão reside no coração do verdadeiro adorador. Coração esse que o Senhor está em busca. Lembra-se? Lemos mais cedo, no livro de João. Um coração que deseja honrá-lo verdadeiramente. O interesse dele reside na atitude que nos leva a entregar as nossas ofertas. Devemos honrar ao Senhor com tudo o que temos. Eu lembro que há algum tempo, quando eu ainda era aluna da sala dos adolescentes, pouquíssimo tempo, tá, gente? Tinha um casal que já não está mais aqui na igreja, mas eles foram muito usados por Deus para me abençoar naquela época. E eles trouxeram uma reflexão numa lição sobre dízimos e ofertas que me marcou profundamente. Ficou no meu coração para o resto da minha vida. Eles afirmaram que não devemos dar ao Senhor apenas 10% de tudo que temos, mas sim 100% de tudo que temos. Porque, veja bem, se tudo o que somos é para a honra e glória de Deus, então, consequentemente, tudo o que temos deve ser investido para a honra e glória de Deus. É da honra e da glória de Deus que você se alimente. É da honra e da glória de Deus que você durma, que você tenha onde dormir, que você se vista, que você tenha uma boa educação, que você cuide da sua saúde, que você tenha algum lazer. Todos esses são investimentos que louvam o Senhor. E não estamos falando apenas de bens materiais. Seu tempo deve ser investido para a honra e glória do seu Senhor. Portanto, dormir bem, praticar esportes, ouvir uma boa música, isso é para a glória de Deus. Seus dons e talentos, suas horas no trabalho, não sei qual é a sua profissão, mas se você estiver tocando, se você estiver pescando, se você estiver cortando um cabelo, pintando uma unha, atendendo um paciente, lendo um processo, ensinando, resolvendo problemas, vendendo. Não sei qual é a sua profissão. Mas o que quer que você esteja fazendo, um projeto de uma construção, o que quer que você esteja fazendo. Tudo isso deve glorificar o Senhor. Quando você louva, quando você ensina, quando você escreve, quando você dança, quando você desenha, tudo o que você tem de melhor e de mais precioso é para a honra e glória do seu Senhor. Como diz o texto de Colossenses 3:23, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. Ou seja, façam para honrar o seu Senhor. E vocês lembram o que significa honrar, certo? Distinguir, fazer diferença. Portanto, Deus deve estar distinto de todas as demais coisas em nossas vidas. Ele está acima, até mesmo daquilo que lhe é mais precioso. Se assim não for, na sua vida, ligue o alerta.
estamos fatidicamente construindo ídolos. E estaremos em breve adoecendo, porque com as prioridades invertidas, com o distanciamento do Deus verdadeiro, adoecemos fatidicamente. Lembra-se? Você perde a sua identidade. Coloque Deus de volta ao lugar de protagonista na sua vida. Como criaturas, reconhecemos o nosso Criador e o honramos em resposta a quem Ele é, porque foi esse o papel que Ele nos designou de adoradores. E não apenas porque Ele é perfeito, infinitamente perfeito. E só para constar, isso por si só seria razão suficiente. Mas também porque, acredite, através da sua honra a Ele, Deus quer te abençoar. É sério. É um dos princípios que o Senhor estabeleceu e que regem o seu reino. Está lá em 1 Samuel 2,30. O verso diz assim: Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, diz: Na verdade, eu prometi que a sua casa e a casa de seu pai andariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor diz: Longe de mim tal coisa, porque honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei os que me desprezam. Honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei os que me desprezam. Entenderam? O Senhor quer nos abençoar também, através da honra que direcionamos a Ele. Quando o adoramos com tudo que temos, com o melhor que temos, o mais precioso, Ele quer nos abençoar. É por isso que Ele destaca para Simão como a mulher o beijou os pés, como ela derramou o seu perfume caro. Aquilo que ela tinha de mais precioso em honra a Ele. Por isso, ela foi honrada. Os pecados dela, que o próprio Simão considerava muitos, foram perdoados. Porque ela muito amou e muito honrou. Ela muito foi amada, ela muito foi honrada. A vida daquela mulher jamais foi a mesma. Porque agora ela conhecia o Senhor e agora ela o adorava com tudo o que ela era. E agora ela o honrava com tudo o que ela tinha. Os seus pecados foram perdoados e ela foi em paz. Que assim seja também em nós. Que ao convidarmos Jesus para o jantar, se não tínhamos verdadeira intenção de conhecê-lo, que a partir de hoje não sejamos como Simão. Voltemos os nossos olhos para aquela mulher, com corações ensináveis, prontos a aprender com o exemplo dela sobre verdadeira adoração. Nos desfazendo do Deus que criamos em nossas mentes e abrindo os nossos corações para conhecer verdadeiramente Jesus, para ouvi-lo, investindo em nosso relacionamento com Ele, de forma que tudo em nós, tudo o que somos, tudo o que temos, responderá com honra a tudo o que conheceremos sobre o nosso Senhor e Salvador. Amém? Que sejamos de fato verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor tem nos ensinado sobre adoração. E o Senhor tem sido insistente acerca disso. O Senhor tem repetido sobre isso. O Senhor nos deu uma lição, um livro na EBD para estudarmos sobre isso. E o Senhor tem tratado sobre isso também nas mensagens. O Senhor tem sido insistente porque o Senhor quer a nossa adoração, Pai. Nos faz, Pai, verdadeiros adoradores. Transforma, Senhor, os nossos corações em corações de verdadeiros adoradores. Aquele, Senhor, que o Senhor está em busca. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade de te conhecer. Te agradecemos pela oportunidade de te louvar, de te adorar, Senhor. Oh, Pai, tem misericórdia de nós e das nossas imperfeições. Senhor, tem misericórdia dos ídolos que criamos até sem querer. Vem, Senhor, reina em nós de forma absoluta, entra de fato em nossas vidas e transforma. Faz-nos, Senhor, conforme a tua vontade e o teu querer. Faz-nos, Senhor, aquilo que o Senhor de fato nos criou para ser. Que possamos assumir, Senhor, as nossas identidades de cidadãos celestiais, de servos fiéis, de filhos amados, Senhor, e te louvar com tudo que temos, com tudo que somos. No nome de Jesus. Amém. Julinha vai cantar uma música agora.